Hey everybody! Na segunda aula estudaremos o uso de be going to para falarmos sobre o futuro e vamos comparar a sua utilização com a de will. Na primeira aula vimos que o will é usado para decisões sobre o futuro tomadas no momento da fala. For example, imagine que duas pessoas estão pensando em preparar um bolo e uma diz: "Não tem açúcar." A outra imediatamente diz: "I will buy some sugar." Agora pensem que duas amigas estão conversando e uma está com sede. Ela toma uma decisão sobre o futuro nesse exato momento. "I'm thirsty. I think I'll buy a drink." Em ambos os casos, as decisões sobre o futuro foram tomadas no momento da fala. Agora vamos analisar be going to. Primeiro devemos lembrar de conjugarmos o verbo to be de acordo com o sujeito. Como já estudamos nas aulas sobre o verbo to be, para I utilizamos am. Para you, are. He, she, it, is. We, you, they, are. I'm going to São Paulo next week. You are going to São Paulo next week. He's going to São Paulo next week. She's going to São Paulo next week. It is going to São Paulo next week. We are going to São Paulo next week. You are going to São Paulo next week. They are going to São Paulo next week. Esses são exemplos de frases afirmativas. Se mudarmos para o negativo, usamos not com o verbo to be. I'm not going to São Paulo next week. You aren't going to São Paulo next week. He isn't going to São Paulo next week. She isn't going to São Paulo next week. It isn't going to São Paulo next week. We aren't going to São Paulo next week. You aren't going to São Paulo next week. They aren't going to São Paulo next week. No caso de frases interrogativas, invertemos as formas do verbo to be com seus respectivos sujeitos. Am I going to São Paulo next week? Are you going to São Paulo next week? Is he going to São Paulo next week? Is she going to São Paulo next week? Is it going to São Paulo next week? Are we going to São Paulo next week? Are you going to São Paulo next week? Are they going to São Paulo next week? Gonna é muito comum no inglês informal. Gonna é a contraction de going to. She's gonna buy a house next month. I'm gonna order a pizza. Também podemos passar essas frases com gonna para a forma negativa e interrogativa. Quando podemos usar gonna? Lembre-se que gonna é usado seguido de um outro verbo que representa uma ação no futuro. Nesses exemplos, temos os verbos buy e order, logo após gonna. Eles representam a ação que acontecerá no futuro. No caso, she's gonna buy a house next month, o tempo futuro é next month. No caso, I'm gonna order a pizza, não dizemos quando especificamente essa ação ocorrerá, mas se trata de algo que já havíamos planejado. E lembrem-se que não dizemos she's gonna to buy a house next month, nem I'm gonna to order a pizza. Em alguns casos, não podemos fazer o uso de gonna. Por exemplo, quando going é o verbo principal. Não dizemos algo como I'm gonna Rio next Saturday ou we're gonna park tomorrow. Nessas frases, o verbo principal é going. Portanto, dizemos I'm going to Rio next Saturday. We're going to a park tomorrow. O going aqui significa indo e a preposição to para. Se não usarmos a preposição to, daremos a impressão de que não dizemos para onde estamos indo. Portanto, usamos going to mais um substantivo para lugares que vamos e going to, seguido de um verbo, para demonstrar uma ação futura.
Já gonna, apenas para ações futuras. Deste modo, sempre teremos um verbo após gonna. Alright, agora vamos ver os usos de going to. Podemos usar going to para falarmos sobre algo planejado com antecedência. Notem que nos exemplos com will, as situações acontecem de maneira espontânea. Não é um planejamento sobre o futuro. Já com be going to, temos um futuro planejado. For example, we're going to a match on Sunday. We are going to have a party this weekend. Nesses dois exemplos, estamos falando de algo que planejamos com antecedência. Pensem na seguinte situação. Duas pessoas estão em uma casa e o telefone toca. Uma delas diz, "The phone is ringing." E a outra responde, "I'll get it." Aqui já temos uma decisão espontânea. A pessoa não planejou que em determinado horário o telefone tocaria e ela o atenderia. Se usarmos I'm going to get it, ficará estranho, pois parece que a pessoa sabia que isso aconteceria antes do fato. Be going to também é empregado para previsões baseadas em evidências. Situações que podemos prever que irão acontecer baseadas em fatos que vemos ao nosso redor. Ao contrário de will, que é mais usado para previsões baseadas em opiniões. For example, uma pessoa está olhando para o céu no meio do dia e percebe que as nuvens estão escuras. It's going to rain again soon. Se olharmos para uma mulher grávida após vários meses, também veremos evidências. She's going to have a baby. Para finalizar, mais dois outros exemplos da diferença de will e be going to. I think the Conservatives will win the next election. The Conservatives are going to win the election. They already have most of the votes. No primeiro, eu acho que os conservadores têm chance de ganhar, porém não tenho tantas evidências assim. Na segunda situação, já está praticamente concretizada a vitória, pois os conservadores já têm a maioria dos votos. Okay everyone, that's the end of our second class about the future. Thank you for watching and have a nice day. See you!